Fala aí galera, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e deixar uma palavra no teu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da língua, o poder das nossas palavras. A Bíblia diz em Tiago 3, do 2 ao 4, ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também tome como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A Bíblia está falando que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça em palavras, nós podemos ser perfeitos. Sabe, eu entendo que perfeito não é aquele que erra, mas é aquele que tem maturidade em lidar com certas situações. E a Bíblia chama essa pessoa de perfeita, uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. E com isso, Tiago ele está falando também, ele está falando sobre o navio que o navio ele é tão grande, mas ele é governado, ele é dirigido por um pequeno leme, uma pequena peça no navio que pode guiar ele aonde ele for. E assim a Bíblia está falando também que a língua, um pequeno órgão também do nosso corpo, ele domina todo o nosso corpo. Sabe que, e com isso eu entendo que as nossas palavras, a nossa língua, ela tem um poder tremendo na vida. Na palavra de Deus diz em Gênesis, Deus disse que haja luz e houve luz. Então, tudo que nós conhecemos hoje da palavra de Deus, tudo o que nós conhecemos hoje que foi construído um dia, foi pela palavra de Deus. Então, nós sabemos que a palavra ela é construtora, a palavra ela serve para construir como também para destruir. Então, se nós entendemos isso, nós vemos a grande responsabilidade que nós temos que ter com as nossas palavras, aquilo que nós falamos. E sabe, e nós vivemos num tempo de uma geração que as palavras de afirmação, elas parece que se acabaram. Parece que as palavras de afirmação o que nós afirmamos na vida dos nossos filhos, esse a cada dia está mais escassos. A cada dia tem faltado muito nas nossas casas. Sabe, eu comparo esse versículo com aquela passagem de Jesus na parábola do semeador. Jesus ele dizendo que a palavra é uma semente, que a terra onde essas sementes caíram era o nosso coração, a terra do nosso coração. Então, se a palavra é uma semente e a terra é os nossos corações, eu entendo uma coisa, que se nós começamos a plantar no coração dos nossos filhos, da nossa esposa ou da nossa família, se essa é uma semente, então ela vai brotar no coração e ela vai se transformar numa grande árvore e essa árvore um dia ela vai dar fruto. Então a Bíblia está falando que nós comeremos desse fruto que sai dos nossos lábios. E sabe, eu vejo uma coisa aqui. Nós vemos muitas pessoas hoje que crescem e elas têm aquela crise de identidade de não ver quem elas são, porque talvez lá atrás elas não receberam essas palavras de afirmação no coração delas, que afirmaram quem ela ia ser, a identidade delas em Deus, a identidade delas, quem essas pessoas eram. E chega hoje, essas pessoas são adultas, essas pessoas dentro do casamento, elas não sabem, elas estão perdidas, elas não sabem qual é o seu lugar, qual é o seu lugar de pai, qual é o seu lugar de marido, qual é o seu lugar de filho. Então, as identidades elas estão trocadas. Talvez o homem ele está fazendo aquilo que a mulher é para fazer e a mulher está fazendo aquilo que é para o homem fazer, porque a identidade está trocada, porque talvez essa pessoa quando era pequena ela não recebeu palavras de afirmação no coração dela, que afirmava a sua identidade.
Porque talvez esse homem, quando era criança, ele recebeu tanta palavra de maldição. E a palavra de Deus diz assim que dos nossos lábios ele sai palavras de bênção e de maldição. E que nós não devíamos amaldiçoar aquelas pessoas porque elas são imagem do Deus vivo. Então com isso eu entendo uma coisa, que, Dinei, mas como? Como eu amaldiçoo uma pessoa? Como que eu posso amaldiçoar uma pessoa? Sabe, nós amaldiçoamos as pessoas dizendo, quando elas são pequenas, nossos filhos são pequenos, nós começamos a falar, você nunca vai dar em nada, você é um burro, você não serve para nada, tá vendo? Olha aí como você está fazendo isso, você não sabe fazer isso. Então com palavras nós vamos destruindo a identidade dos nossos filhos. Com isso nós vamos destruindo quem eles são. Então, se as nossas palavras elas são semente, as nossas palavras elas têm que ser construtivas. As nossas palavras precisam construir no coração dos nossos filhos, porque é assim que Deus faz conosco. Em nome de Jesus. E a outra coisa que eu vejo também é o sentimento de rejeição que tem tomado conta das nossas vidas. É o sentimento de rejeição que tem tomado conta nesses dias de cada um de nós. Pessoas que estão no lugar e elas não conseguem receber amor das pessoas. Elas estão no lugar e ela acha que ninguém gosta dela. Ela está no lugar e ela acha que todo mundo fala mal dela. Ela está no lugar e ela não se sente bem. Ela está no lugar e acha que ninguém vai com a cara dela. Então isso daí é um sentimento de rejeição que essa pessoa carrega. E talvez essa pessoa ela carrega esse sentimento de rejeição porque lá atrás faltaram pessoas de autoridade sobre a vida dela que afirmassem quem ela era, afirmasse o amor. E talvez ela não recebeu isso, ou talvez ela recebeu palavras que é totalmente diferente a isso. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que a palavra ela tem um poder muito significativo. Eu vejo isso na vida de Noé. Noé foi um grande homem de Deus, um grande homem de fé, um grande homem que temia Deus. Mas eu creio que Noé, ele foi infeliz naquilo que ele fez com o seu filho Cão. A Bíblia fala que ele plantou uma vinha e se embebedou dela, e um dia ele estava numa situação desfavorável, e o filho dele viu ele naquela situação, e o filho dele começou a rir dele, e ele ficou sabendo disso depois. E a Bíblia fala que Noé ficou tão nervoso com o filho dele que amaldiçoou o filho dele. E se nós formos ver, a Bíblia fala que Cão é pai de Canaã. E se nós formos ver na Bíblia, Canaã, a Bíblia fala que Canaã foi um lugar que os povos daquela terra, a Bíblia fala que a terra estava vomitando aquelas pessoas por causa do pecado que subiu de tal maneira que subiu o cálice de Deus e entristeceu muito o coração de Deus. E eu vejo na onde começou tudo isso, começou na vida de Cão, e um pai, ele liberou uma sentença sobre a vida dele. Então eu vejo a grande responsabilidade que nós temos hoje de liberar sentenças com as nossas palavras, de nós liberar palavras destrutivas e que amaldiçoam os nossos filhos e a sua descendência. Eu vejo qual responsabilidade eu vejo nisso, e eu vejo aqui um princípio tão importante que nós devemos parar e prestar muita atenção. E com esse vídeo eu quero animar o seu coração e dizer para você, se você um dia recebeu palavras de maldição, palavras que um dia você não ia ser ninguém, palavras que um dia seus pais ou pessoas que de autoridade sobre a tua vida liberou sentenças sobre a sua vida, e hoje você se vê nesse lugar desfavorável, nesse lugar que você não consegue romper com as coisas, você não consegue romper com as dificuldades, com as pressões da vida, você não consegue caminhar, você anda numa vida inconstante, você não consegue ir para frente, tudo que você começa você para, você não consegue desenrolar a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia fala assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é aquele que nos liberta com a sua palavra, porque ele é a própria palavra, e eu quero
animar o seu coração. Se você é essa pessoa que recebeu tudo isso, eu quero dizer para você, creia na palavra de Deus. Creia na palavra, porque a Bíblia diz assim, que nem de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Palavras construtivas que vêm do nosso Pai Celestial para nossas vidas, devolvendo a nós novamente a nossa identidade, devolvendo. E quando nós recebemos a nossa identidade, porque Jesus ele veio fazer isso, restaurar a nossa identidade de filhos em Deus novamente. E quando nós recebemos essa identidade de filhos de novo, essa rejeição que nós tínhamos, ela some de dentro de nós, ela é cessada de dentro de nós e nós nunca mais teremos esse sentimento de rejeição. Então eu quero animar seu coração, eu quero dizer para você com esse vídeo, para que eu e você nesse dia venhamos construir com as nossas palavras, que nós venhamos construir com os nossos lábios, se nós vamos comer das nossas palavras. Então eu quero dizer para você, que eu e você nesse dia viemos construir. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então a Bíblia está dizendo que mesmo em alguma situação que o nervo ele vai à flor da pele, a hora que nós estamos naquela situação de nervosismo, a hora que aquela ira ela vem sobre nossas vidas, a Bíblia está dizendo assim, irai-vos, mas não pequeis. Então cerrar os nossos lábios para que nós não venhamos liberar sentença sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que essa palavra ela possa encher seu coração de esperança, em nome de Jesus, e que Deus nos dê graça nesses dias para que nós venhamos ser sábios e que nós venhamos construir com os nossos lábios, que nós venhamos construir com as nossas palavras, que nós venhamos construir dentro da nossa casa, que nós venhamos construir dentro do coração dos nossos filhos com palavras que vão fortalecer eles e que eles venham amadurecer, que eles venham crescer e eles venham ser pessoas maduras, que pessoas fortes quando crescerem, que as nossas palavras elas venham dar a diretiva correta para os nossos filhos e para nossa casa, para que eles encontrem o seu destino em Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo.